Essa semana, o Lula participou da 30ª cúpula da União Africana na Etiópia. E após a cúpula, ele deu uma entrevista onde ele fala que nunca na história houve o que está ocorrendo na Palestina, né? Nunca houve uma tragédia tão grande. E aí ele fala que, na verdade, houve sim, quando Hitler perseguiu os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E isso gerou bastante polêmica, rodou o mundo inteiro, a ponto de Lula ser declarado como uma persona não grata, né, dizendo que ele não é bem-vindo é, por Israel. E eu vou falar mais sobre isso depois da vinheta. Muito se falou sobre essa fala do Lula, sobre o que ele disse, muitas pessoas alegaram, inclusive, que a declaração de Lula havia sido antissemitista e que ele deveria fazer um pronunciamento oficial, fazendo um pedido de desculpas por aquilo que ele falou. Será que foi antissemita a fala dele? Será que ele errou no que disse, se equivocou, ou será que é uma comparação justa? Vamos analisar do ponto de vista histórico e o contexto. Quando se fala do Holocausto, do nazismo, se fala de um dos maiores crimes da história da humanidade, de um período trágico, algo terrível, onde um país dominado por um partido que tinha como filosofia a, entre aspas, pureza de um povo. Então, que abertamente era racista, que abertamente perseguia e matava pessoas, onde as maiores vítimas foram os judeus. Não foram apenas os judeus, vários povos foram perseguidos, assassinatos, sejam por razões religiosas, de orientação sexual e outras etnias. Mas judeus foram mais perseguidos, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados. Quando você acusa um Estado judeu de praticar um ato similar ao nazismo, logo você está colocando o dedo na ferida deles. Você está atacando o Estado. Eu não vou nem colocar assim um adversário, né? No caso se trata de um adversário, mas você está criticando como se você criticasse alguém onde mais dói nela, por algo que ela sofreu. E é compreensível que judeus tenham ficado incomodados e tenham sentido muito essa fala. E do ponto de vista de um contexto histórico, seria, de certa forma, uma comparação exagerada, né? No sentido da filosofia por trás do Estado de Israel e por trás da Alemanha nazista, né? Pelo menos o que é abertamente defendido, que é colocado ali. Mas quando a gente pega para analisar a prática, o modus operandi do governo de Israel agir, não dá para fazer certas comparações. Não seria tão exagerado. Quando for comparar o ponto de vista histórico, de proporção, de dimensão e quanto contexto filosófico e político, sim, pode haver um erro. Mas quanto o modo operante, como a forma de agir, não tiverem muito.
O Estado de Israel, hoje governado pelo Benjamin Netanyahu, há vários anos eles praticam políticas segregacionistas, políticas de extermínio, matando várias pessoas inocentes, vários civis, homens, mulheres, crianças, idosos, bombardeiam hospitais, bombardeiam escolas, fora as pessoas, né, que ficam feridas, que levam consequências desses atos para o resto da vida. E assim, se pode falar que é um exagero comparar Israel à Alemanha nazista, se não pode usar esse termo nazista, não se pode usar o termo fascista, mas se pode usar o termo terrorista, o termo genocida, o termo exterminador, o termo assassino, entre vários outros termos, que é o que Israel tem feito com os palestinos dia após dia. Nos últimos 4 meses, desde que o Hamas fez aquele ataque no sul de Israel, mais de 30 mil palestinos foram assassinados, mais de 30 mil civis, sendo grande maioria mulheres e crianças. Pessoas que não estavam envolvidas no conflito, na guerra. E quando só um lado morre, não é guerra, gente. Não é guerra, é um extermínio. Porque não se está matando soldados, não é uma luta entre soldados e soldados. É uma luta entre soldados e civis. As pessoas em Israel estão tocando a sua vida normalmente, do mesmo jeito. Estão podendo ir trabalhar, podendo ir estudar, podendo ir para o hospital. Enquanto na faixa de Gaza está tudo destruído. A cidade de Gaza está toda em ruínas. Aí destroem a cidade de Gaza, aí as pessoas migram para outra região, destroem essa outra região, aí falam para as pessoas se refugiarem em Rafah, no sul da faixa de Gaza, próxima à fronteira com o Egito. E aí o que Israel faz? Vai lá e ataca Rafah. Então o que dizer de um Estado que faz isso? Que assassina, que extermina todo um povo, toda uma população, toda uma nação. E aí a gente pode pegar algumas falas que, ao meu ver, choca muito mais do que a fala do Lula. Né? Quando a ministra da Igualdade Social, Israel Mei Golan, diz que está orgulhosa das ruínas de Gaza. Está orgulhosa de destruir uma cidade, um país, uma nação, orgulhosa das pessoas não terem onde morar. E as pessoas pensam muitas vezes que a guerra começou em outubro, que isso é algo recente, que começou com o Hamas. Gente, isso acontece há muito tempo. Não é de hoje. Sabe, desde a década de 40, desde o surgimento do Estado de Israel, pessoas são expulsas de suas casas, pessoas são assassinadas, são torturadas, mulheres são estupradas, pessoas são saqueadas. E são crimes e crimes de guerra que o Estado de Israel comete há tantos anos. E aí toda vez que alguém critica, é acusado de antissemitismo, que por sinal é um termo que os judeus se apropriaram do semitismo, mas os árabes também. É um povo semita. E quando se analisa
o povo judeu que hoje vive em Israel com os povos palestinos, com o povo palestino, você vai ver que o povo palestino ali tem mais sangue dos judeus da terra do que esses judeus que vieram da Europa. A maioria ali são descendentes de europeus que vieram durante as diásporas. Se tem alguém, de certa forma, praticando antissemitismo e perseguindo povos semitas, quem faz isso hoje é o Estado de Israel. E aí você vê o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, já criando planos para o que fazer depois da guerra. E ele claramente diz que não está disposto a negociar com os palestinos, não está disposto a dar terra aos palestinos, porque para ele, segundo as palavras dele, um Estado da Palestina hoje seria uma premiação ao terrorismo. Inclusive falando em controlar Cisjordânia, que é um território que nem é controlado pelo Hamas. Cisjordânia nada tem relação com Hamas, mas Israel vai permanecer ali, vai continuar explorando aquela região, vai querer tomar aquela região que inclusive boa parte dela já está tomada pelos assentamentos judaicos, que inclusive é considerado ilegal pela comunidade internacional, não sou eu que estou falando, isso é a ONU. Né? Além das colinas de Golã, da Síria, que Israel também tomou, e outras regiões. Então a gente tem que ser mais crítico quanto a isso. Não dá para achar que é normal o que está acontecendo, porque não é. Então, se choca a comparação do Lula, a fala do Lula, que você pode considerar equivocada, mas me choca muito mais 30 mil pessoas assassinadas nos últimos 4 meses. Isso me choca muito mais do que qualquer fala que o presidente possa ter falado. E aí, eu vou até fazer uma comparação aqui da fala do Lula. Tem um escritor romeno chamado Vladimir Tismaneu, não sei se é exatamente assim que pronuncia. Certa vez ele que é um grande crítico dos regimes socialistas e comunistas no leste europeu, chega a citar que o nazismo e o socialismo seriam duas faces de uma mesma moeda. E nisso ele está querendo dizer que são iguais como política, como filosofia. Não. Até porque estamos falando de um regime de extrema direita e outro de extrema esquerda. Mas o modus operandi era parecido. Então, quando você não tem uma democracia, quando você persegue opositores, quando você coloca inúmeras restrições, quando você persegue outras nações, quando você invade outros países, é um modo operante parecido. Né? Então, quando ele fala isso, ele faz uma comparação a Stalin e a Hitler nesse aspecto, não quanto filosofia. Então, nesse aspecto, no modus operandi, eu acho que não tem erro nenhum em falar que nesse autoritarismo, nesse apartheid, nesse genocídio, nesse extermínio que o Estado de Israel promove, é uma face de uma mesma moeda do autoritarismo da Alemanha nazista. Então, só para deixar isso bem claro, não estou falando quanto filosofia, não estou falando quanto contexto histórico, não estou falando quanto contexto político.
mas a forma de agir, o autoritarismo, o extermínio, o genocídio, tudo que vem provocando ao longo de décadas, sim, pode ser comparado, e essa comparação é bem menos chocante do que as vidas palestinas perdidas ao longo desses anos e ao longo desses últimos 4 meses. Então, é isso. É um assunto polêmico, mas eu acho que não poderia deixar de ser dito, deixar de comentar sobre. Se quiserem contribuir com o canal, façam pix para o e-mail contosdapeninsula@gmail.com. Obrigado, até a próxima. Tchau.